O sol brilhou sobre Londres naquela manhã, aquecendo os paralelepípedos do mall com uma suavidade inesperada, contrastando com as rajadas de vento fresco. Os turistas afluíram, cativados pela majestade do momento, para observar a cerimônia da troca da guarda. As cores vivas dos uniformes dos soldados destacavam-se fortemente contra o céu azul, criando um espetáculo suntuoso nesta parte de Londres que, todos os dias, atraía multidões de todo o mundo. A presença imponente da Guarda Real, imóveis no seu uniforme impecável, tornou-se um dos símbolos mais visíveis e respeitados da monarquia britânica. Seus chapéus de pele de carneiro, casacos impecáveis e botas reluzentes eram marcas de uma tradição milenar, um ritual de precisão militar impecável que fascinava tanto estrangeiros quanto londrinos. Entre eles estava Elias, um homem alto, com um olhar de calma determinação, um olhar penetrante mas sereno. O vento acariciava levemente suas feições, mas ele permanecia ali, ereto, fiel à sua tarefa. Elias era um dos poucos guardas reais negros, uma exceção que, embora ainda surpreendente para alguns, era motivo de imenso orgulho para ele. Criado numa família onde o rigor, a disciplina e o respeito próprio eram valores fundamentais, Elias sabia que cada movimento, cada gesto, carregava um peso simbólico muito maior do que a sua própria pessoa. Seu pai, um ex-soldado, ensinou a permanecer firme diante das tempestades, a responder aos insultos com dignidade, a enfrentar a injustiça sem nunca se deixar derrotar. A sua mãe, por sua vez, sempre enfatizou a importância da dignidade pessoal, um escudo contra o ódio e a pequenez do mundo. Elias usava esses ensinamentos como uma capa de ferro e, nos dias em que olhares furtivos ou palavras duras dividiam o ar ao seu redor, ele os deixava escorregar como chuva sobre uma capa de chuva. Naquela manhã, como todas as outras, ele esperou, silencioso, imóvel, com a mente concentrada na cerimônia e em suas responsabilidades. Mas ele ainda não sabia que esse dia seria diferente. Em breve surgiria um momento de tensão, uma afronta que, longe de o desestabilizar, evidenciaria a profundidade da sua resiliência. Foi então que um carro luxuoso, preto e brilhando como uma sombra ao sol, diminuiu a velocidade e parou em frente à cerca do palácio. As rodas guincharam levemente nas pedras do calçamento e a porta traseira se abriu com uma lentidão teatral. Uma mulher saiu do carro, altiva, vestida com um terno de alta costura que brilhava à luz da manhã. Seus saltos ecoavam no chão de paralelepípedos, acentuando a confiança de seus passos. Ela foi seguida por um pequeno grupo de pessoas, todas jovens, bem vestidas, observando o mundo como se tudo fosse dono. A mulher caminhou direto em direção à cerca de segurança onde Elias estava, seu olhar imediatamente caindo sobre ele. Seus olhos se encontraram e ela o encarou por um longo tempo, como se tivesse acabado de descobrir um intruso em um lugar onde ele não tinha lugar. Ela examinou seu uniforme, suas feições, a pele escura de seu rosto, depois a postura de seu corpo que, apesar de tudo, parecia impor um respeito que muitos lutavam para compreender. Ela deixou que um pequeno sorriso desdenhoso se espalhasse por seus lábios, um sorriso que não alcançava seus olhos, que traía uma condescendência fria e desdenhosa. Ela se aproximou do portão de segurança, os olhos ainda fixos em Elias. Ela olhou para ele como se estivesse curiosa, como se precisasse ser convencida de sua legitimidade. Seus olhos permaneceram em suas feições, em sua pele, em sua estatura. O que ela viu, ou melhor, o que pensou ter visto, foi um obstáculo, uma anomalia no mundo que ela pensava estar perfeitamente ordenado. Elias sentiu o peso desse olhar. Ele sabia bem que a sua aparência, a sua história, as suas raízes não eram aquelas que esta mulher queria aceitar. Ela parou, seu olhar deslizando sobre ele antes de retornar, ainda mais forte, mais penetrante, como uma ferroada invisível. Seus lábios então se separaram e as palavras que ela falou eram como cacos de vidro quebrado. Preto sujo, você não é inglês, ela disse com desdém, sua voz alta e cortante, cada sílaba como um tapa. Você não pertence a este lugar. Os murmúrios ao redor deles começaram a ser ouvidos. Alguns transeuntes pararam, curiosos com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Mas ninguém se atreveu a intervir. A mulher, satisfeita com a provocação, provavelmente esperava uma reação, um sinal de fraqueza, de culpa. Ela não entendia que acabará de atacar a pessoa mais calma e estável de todo lugar. Elias não se moveu um centímetro. Seus punhos estavam cerrados, mas invisíveis sob as luvas brancas, e sua mandíbula estava ligeiramente cerrada,
uma tensão imperceptível que mostrava o quão forte o insulto o atingiu. Ele sabia que comentários como esse faziam parte do problema que ele teria que enfrentar. Depois de todos esses anos de serviço, ele se tornou um especialista na arte de não deixar nada transparecer, de esconder seus sentimentos atrás de uma fachada de rigor militar. Mas cada palavra, cada insulto, seja de um estranho ou de uma pessoa em posição de poder, perturbava-o profundamente. A mulher nem pareceu perceber a magnitude de suas palavras. Ela continuou a examinar Elias, seu olhar ainda altivo, como se o achasse indigno de estar ali. Ela examinou o resto dos guardas, mas sua atenção continuou voltando para ele, como um reflexo desconfortável que ela não podia ignorar. Ela estava prestes a sair, visivelmente satisfeita com seu triunfo, quando um jovem, um de seus assistentes, se aproximou apressadamente, tentando acompanhá-la. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, Elias, com uma voz calma, mas firme, falou. Sou inglês, senhora, disse ele, sem tirar os olhos dela. E estou aqui para representar meu país com honra. Um pesado silêncio caiu sobre a cena. Os sussurros pararam instantaneamente. O tom de sua voz era tão calmo, quase profético em sua serenidade, que prendeu a mulher no lugar. Seu olhar então endureceu, mas um arrepio de incerteza passou por seus olhos. Ela não esperava isso. Ela não esperava que um homem como ele, pudesse responder assim. Não com raiva, não com violência, mas com uma dignidade que desmentia sua visão estreita do mundo. Elias olhou para ela, sem vacilar, sem perder um segundo. Ele sabia que esse momento poderia reforçar seus preconceitos ou abalá-la, mas ele não estava lá para apoiá-la. Ele estava lá por si mesmo, por sua própria honra, por tudo o que representava. Não sei de onde você é, mas aqui respeitamos as pessoas, independentemente do tom de pele, origem ou status, continuou ele, com a voz ainda comedida, mas cheia de certeza. Não cabe a você me julgar. Ela ergueu as sobrancelhas, parecendo visivelmente chocada com a reviravolta nos acontecimentos. Esta não era a reação que ela esperava, longe disso. Ela contava com a humilhação para silenciar Elias, mas em vez disso apenas convidou a multidão a desafiá-la. A cena que se desenrolava diante de seus olhos estava longe do controle que ela pensava ter sobre a situação. Ela sentiu o ar engrossar ao seu redor, um desconforto palpável se instalando nos olhares dos espectadores. Os murmúrios começaram a aumentar. Quem pensa que ele deve falar assim? Ele está certo, ele merece respeito. Estas palavras, embora sussurradas, eram claras no silêncio crescente. O efeito de tal confronto foi difícil de ignorar. A poucos metros de distância, outro guarda real, um dos companheiros de Elias, observava a cena. Não só percebeu a situação tensa, mas também percebeu a profundidade da humilhação que a mulher estava impondo a Elias. Sem dizer uma palavra, colocou-se discretamente ao lado do colega, demonstrando uma solidariedade silenciosa mas poderosa. Este gesto, simples mas significativo, fez com que a mulher compreendesse que tinha sido observada por muito mais do que os seus assistentes. Ela tentou se recompor, mas os olhares dos transeuntes e dos outros guardas não lhe permitiram mais voltar. Ela tentou aliviar a pressão. Seus olhos deslizaram furtivamente ao seu redor, procurando uma fuga do que ela agora percebia ser uma situação embaraçosa. Ela tentou endireitar a cabeça, recuperar um pouco da autoridade que pensava ter PFFT. Me desculpe. Mas você é o responsável por todo esse show. Ela gritou em uma tentativa desajeitada de reverter a dinâmica. Aparentemente ela queria minimizar o incidente, transformando a humilhação em uma simples incompreensão. Mas Elias, implacável, não se deixou encurralar. Sou um soldado, senhora. Não é um espetáculo. A sua voz não deixava espaço para ambiguidades e a sua postura, mais ereta do que nunca, expressava toda a dignidade que carregava dentro de si. Ele virou as costas para a mulher sem tentar olhar mais para ela. Foi um gesto silencioso, quase simbólico, que significava que ele não estava ali para se justificar. Ele estava lá para representar algo maior do que a pessoa que acabará de insultá-lo. A mulher, presa na sua própria arrogância, voltou-se para os seus assistentes, desta vez incapaz de manter o orgulho que demonstrara momentos antes. Ela se virou apressadamente e foi embora, murmurando algo incompreensível. Seus passos ecoavam no silêncio que caíra, enquanto a multidão, quase solene, observava sua partida.
Os murmúrios na multidão não pararam imediatamente, mas as pessoas foram se afastando aos poucos, tirando fotos, compartilhando suas impressões. No entanto, um estranho respeito pairava agora no ar. Elias permaneceu ali, ereto e inabalável, e era disso que todos se lembrariam. O respeito não é conquistado por palavras ofensivas, mas pela forma como reagimos à injustiça. Horas depois, à medida que a cerimônia chegava ao fim, Elias ainda estava ali, imaculado no seu uniforme, congelado no seu papel, um monumento de disciplina e dignidade. Quando ele se preparava para deixar seu posto, uma jornalista se aproximou dele, com sua câmera pendurada em seu pescoço. Ela o observou durante toda a cena e queria saber mais. Ela ficou fascinada, não só pela calma de Elias, mas pela forma como ele superou a situação sem se deixar levar pela emoção. Com licença, senhor. Sou jornalista do Tempus. Estou impressionado com a maneira como você lidou com esse incidente. Você pode compartilhar seus pensamentos? Ela perguntou com curiosidade respeitosa. Elias, mantendo a compostura, respondeu com uma simplicidade desarmante. Todos os dias, como guarda real, visto que a Inglaterra representa. Não é apenas uma roupa, é uma honra. Não preciso ser julgado por alguém que não entende o que isso significa. Suas palavras foram atenciosas, mas cada sílaba carregava uma verdade profunda. Ele não precisava se justificar. Ele estava ali por um motivo, muito maior que os preconceitos de alguns. Na manhã seguinte, o Diário Tempus publicou um artigo intitulado O Incidente da Mulher Racista e da Guarda Real, Dignidade diante da Injustiça. A reportagem relatou o acontecimento em tom factual, mas destacou como Elias respondeu ao ataque, transformando um momento de vergonha em uma vitória de dignidade. O que começou como uma tentativa de degradação foi derrubado, não pela raiva ou agressão, mas pela serenidade de um homem convencido do seu valor e do seu papel. As redes sociais, por sua vez, pegaram fogo. Surgiram as hashtags #RoyalDignity e #RespectElias, e milhares de mensagens de apoio surgiram. As pessoas expressaram admiração pela calma e força de Elias face à intolerância. A história não se contentou em circular como anedota, tornou-se um símbolo. Um símbolo de resistência ao ódio e ao racismo, mas também do poder silencioso da humanidade e da dignidade em tempos de opressão. Este dia, que parecia ter começado como um insulto, transformou-se num ponto de viragem na forma como percebíamos o respeito e a integridade. Elias não respondeu apenas ao ataque de uma mulher arrogante. Ele lembrou a todos que a verdadeira nobreza não está na aparência, mas naquilo que carregamos dentro de nós, na maneira como enfrentamos as adversidades. E esta mensagem, transmitida através de suas ações, permanecerá gravada em suas memórias.